gente, boa noite. São 6h30 em ponto, então chegou a nossa hora, chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje é terça-feira, 2 de dezembro. Veja os destaques da edição de hoje. Uso inadequado de suporte para celular nas motos pode gerar multa para os motociclistas. Batata foi o item da cesta básica que registrou a maior alta na região. Natal Solidário. Projeto arrecada cestas natalinas para famílias de Caçapava. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. Quem aí pretende viajar no fim do ano? Tem os mais organizados que já estão com praticamente tudo pronto, só esperando a hora de embarcar. Mas tem aqueles que ainda estão definindo alguns detalhes. Quando você viaja, você se preocupa com seguro viagem? Pode parecer exagero, mas não é. Em muitas situações, o seguro ajuda bastante. Há um ano, a Sabrina voltou de um intercâmbio que fez na Nova Zelândia. Tudo ia bem. Conheceu muitos lugares, fez amizades, mas em um certo dia tudo mudou. Ela sofreu um acidente e precisou acionar o seguro viagem. E aí eu sofri um acidente de patinete elétrico, rompi 3 ligamentos do meu joelho, fraturei meu menisco e precisei passar por um procedimento cirúrgico. Na época eu trabalhava e eu tive que ficar afastada do trabalho, então além dos custos de cirurgia, medicamento, recuperação, fisioterapia, eu tive uma redução do meu salário. E aí eu já entendia da importância, mas quando aconteceu que eu vi que realmente eu precisava daquilo, porque se eu não tivesse, teria sido pior do que realmente foi. E essa não foi a primeira vez que ela precisou utilizar o seguro. Em uma outra viagem, teve a mala extraviada. Então você planeja um sonho, mas dentro de tudo pode acontecer pesadelos. Você tem alguma intercorrência, você acaba virando um pesadelo. Então a primeira coisa que a gente sempre faz, a gente orçou o lugar que a gente vai, comprou a passagem, já fecha o seguro. Assim como a Sabrina, os brasileiros estão entendendo a importância desse tipo de seguro, que está deixando de ser um gasto extra e passando a ser um item de necessidade. Os dados confirmam. Entre janeiro e abril deste ano, a contratação do serviço cresceu 14%, segundo uma plataforma de análise de seguros. O seguro viagem é muito mais do que apenas a assistência médica e hospitalar em um outro país ou estado brasileiro. Os planos, dependendo do valor e da modalidade, têm cobertura odontológica, seguro para extravio ou dano de bagagem, indenização em caso de perda, furto, roubo ou danos à mala, auxílio para a localização da bagagem, atraso ou cancelamento de voo, assistência para documentos e cartões, repatriação médica e funerária, suporte jurídico e até cobertura para cancelamento da viagem. Segundo esse especialista em seguros, a contratação de um pacote personalizado já é obrigatória em muitos países, principalmente na Europa. Você vai se divertir sem preocupação, sabendo que qualquer imprevisto você pode acionar o seu seguro. Quase 100% dos países da Europa exigem um seguro viagem como obrigatório, né? Então, sem apresentar a apólice, você nem consegue entrar. Basicamente é isso. Esse aumento na procura revela um comportamento diferente dos viajantes, que têm visto o seguro viagem como investimento e não mais um custo adicional. Até porque um pacote básico para dentro do país pode ser comprado por menos de R$10 por dia. Hoje, nós conseguimos fazer para viagens em território nacional com uma cobertura que fica ali legal, que vai atender a necessidade para um território nacional a partir de R$25. E o seguro ele vai ali te deixar protegido não somente ali com despesas médicas, hospitalares, mas assim, hoje em dia a gente não sabe, um traslado de corpo tem um custo elevado se você não está preparado. Quando a gente olha o que a gente paga do seguro e o quanto a gente precisaria gastar caso aconteça um acidente, a gente consegue ver que realmente não é um gasto, é um investimento. Hoje um acidente interditou o túnel da Tamoios.
A interdição foi necessária por causa de um carro que pegou fogo no começo da tarde. Nós temos imagens desse veículo. A parte da frente dele ficou completamente destruída. Esse carro, de acordo com a concessionária que administra a rodovia, estava na pista sentido São José dos Campos, pela Serra Nova. Os bombeiros, depois de um tempo, conseguiram, felizmente, controlar as chamas, mas, por conta dessa ocorrência, o túnel precisou ficar completamente bloqueado por cerca de 40 minutos. De São José dos Campos, Jefferson Santos. Lembram daquele caso que nós comentamos aqui ontem sobre o desaparecimento de um jovem de 20 anos na represa do Jaguari? Ele ainda não foi encontrado e hoje as buscas foram retomadas. Casos assim levantam um alerta para um problema grave, um problema muitas vezes irreversível, que é o afogamento, que infelizmente é recorrente nas represas aqui da nossa região. No terceiro dia de buscas, os trabalhos dos mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram limitados próximos à área onde aconteceu o afogamento. As buscas terão duração de 4 dias, começaram já no domingo e estão prosseguindo aí na data de hoje com equipes de bombeiros já pelo local. Nossa represa aqui da região, como várias outras, ela tem uma profundidade muito variável, né? E em certos pontos você tem uma profundidade rasa, você caminha um pouco e a represa ela aumenta a sua profundidade repentinamente. Então é muito difícil a gente precisar ali quantos metros tem na região. Matheus Santos, de 21 anos, afogou enquanto nadava na represa do Jaguari, em Jacareí, no domingo. Ele estava acompanhado de 2 amigos de infância. Era a primeira vez que ele visitava o local. O Matheus e o outro amigo nosso, o Gustavo, eles falaram, vamos tentar chegar até certo ponto, que era uma carcaça velha de carro que estava ali perto da água, mas um pouco na costa. E aí foi quando o Gustavo e o Matheus eles saíram, né? E a ideia é eles ir ali mesmo em direção à costa, para não ficar muito longe, né? A gente não sabia se era mais fundo. E acabou que quando eles começaram a nadar, eles se distanciaram um pouco da costa. Foi quando eles perceberam que não dava mais pé. E o Gustavo, ele percebeu, ele tentou nadar por baixo, já o Matheus ele não conseguiu e aí ele achou melhor boiar, né? Aí o Gustavo, ele viu, né, que o Matheus ele tava ali meio que se afogando e a gente não tinha percebido, tanto que no vídeo eu tô gravando, eu só percebo que ele realmente está afogando quando ele começa a pedir socorro, né? E o Gustavo, ele entra em desespero, vê o Matheus, né, se afogando, ele tenta ir até o Matheus salvar, ele consegue ainda chegar, né, no Matheus. Tenta puxar o Matheus, só que ele viu que ele ia se afogar junto. Um vídeo gravado momentos antes do afogamento mostra o grupo de amigos nadando na represa. Eles faziam um desafio para ver quem chegava mais rápido até outro ponto. Mesmo na parte rasa, em determinado momento, ele perde o contato com o chão. Os bombeiros alertam que represas têm diversos níveis de profundidade, o que pode causar afogamentos. Somente nesse ano foram registrados 7 casos no Vale do Paraíba, um em Jacareí, 2 em Santa Branca e 4 em Igaratá. Os números reforçam a importância dos cuidados durante o lazer na água, especialmente com a proximidade do verão. As situações específicas de represa, né, de qualquer ambiente que envolva água, você não pode acreditar ali que você consegue fazer uma coisa que está além da sua capacidade de natação, né? Procurar se manter numa profundidade rasa, a gente recomenda ali a água na altura da cintura, né? Para não estar expondo você muito ao risco. Também evitar o consumo de bebida alcoólica ali antes de estar entrando na água. E também ter muita atenção com as manobras que você vai executar. É muito comum as pessoas procurarem um ponto ali para saltar, né? Popularmente conhecido como saltar de cabeça, e você nunca sabe ali o que tem embaixo. Uma represa é um ambiente que varia muito do que está passando por ali. Alguma coisa pode ter caído, pode ter uma pedra, você não sabe a profundidade do local exato. E o sentimento é de tristeza, de perder Para mim, ele foi o mais próximo de um irmão de sangue que eu tive. Hoje eu posso dizer que o meu coração está mais em paz, porque a confiança que a gente tem é em Deus, né? E agora a gente só ora para que o corpo dele, né, possa ser encontrado, para que a família dele, né, possa fazer um velório e um funeral, né, digno, né, e para a gente honrar a vida do nosso irmão. Tristeza, né, gente?
Quando você presenciar alguém em situação de afogamento ou de risco, os bombeiros dizem que a recomendação é sempre manter a calma, tentar ajudar a pessoa apenas se houver segurança para isso e acionar o socorro imediatamente pelo telefone 193. Hoje, o Instituto Butantan confirmou a entrega de quase 2 milhões de doses de uma vacina indicada para proteger bebês da bronquiolite e pneumonia. Essa vacina será oferecida pelo SUS e deverá ser aplicada nas gestantes. Beatriz Plaça, ao vivo, traz as informações sobre esse assunto, porque a partir de agora, né, Bia, o Ministério da Saúde vai começar a distribuir as doses aos estados e os estados aos municípios. Mas é importante que as gestantes saibam que existe essa possibilidade de vacinação gratuita na rede pública, né? Boa noite. Oi, Marcela, boa noite para você e a todos que nos acompanham. É isso, a partir da 28ª semana, então é bom aí a gestante já se programar, estar com todos os exames em dia para poder se proteger e assim proteger o bebê também. Aqui ao meu lado está o Dr. Paulo Miragaia, pediatra. Doutor, primeiro eu queria entender a importância dessa vacina para a gestante. Boa noite. Boa noite. Para a gestante, a importância que ela vai proteger o neném que ela está produzindo. Ela fica 39 meses ali produzindo o nenenzinho, esquece muitas vezes de fazer uma vacina e vai ser importante nos primeiros meses de vida dessa criança. Que a bronquiolite em criança é igual uma asma, uma bronquite, uma dificuldade respiratória, uma doença viral. E a mãe, ela passa a imunidade para o neném. E aí, assim, quais são esses sintomas, né? Porque é uma doença muito grave, doutor. Exato. A doença pode começar como se fosse um resfriadinho, daí ela vai piorando com dificuldade respiratória, febre, uma tosse constante. A gente pode perceber que muitas vezes a respiração é ofegante e num nenenzinho de 1 mês, 2 meses, uma criança assim bem indefesa, é grave. A gente estava conversando antes de entrar ao vivo e eu te perguntei sobre a vacina no bebê. Não pode ser tomada, tem que ser na mãe, é isso? Correto, é na mãe. Para o neném existe um anticorpo monoclonal, que é o nirsevimab, que não é barato, custa em torno de R$3.000, dependendo onde for aplicado. Mas para a mãe, ela vai ter o mesmo efeito protegendo o nenenzinho, se ela for imunizada. Então, para aquelas mães que perderam essa vacinação, né, ainda vai chegar no SUS, mas as mães que perdem essa vacinação na 28ª semana, não tem jeito, né? Não tem como tomar depois. Isso, ela pode esperar até a 36ª, já na 5ª, né? Porque muitas vezes, se eu faço a vacina hoje, né, e ela vai demorar uns 20 dias para me criar uma imunidade, né? Então, uma gestante que toma tem que ter um tempo para poder imunizar o feto. Então, a vacina é importante a mãe fazer. E aí o senhor estava me contando também que aqui no consultório chegam muitas crianças com essa doença. Exato, muitas crianças. E como é muita criança, algumas são internadas. É uma das causas mais comuns da internação é a bronquiolite, que é causada por um vírus, chama vírus sincial respiratório. É uma doença grave em crianças pequenas. E doutor, a gente está falando sobre essa gravidade, né? Pode levar à morte a bronquiolite, por isso as mães precisam se programar para tomar essa vacina? Sim, pode. A mortalidade é séria, tá? Tem várias crianças que vão para a UTI, precisa ser até entubada, algumas com oxigênio terapia e ficando algumas vezes 2, 3 semanas e algumas vezes com sequelas. Doutor, obrigada pelas informações. Marcela, é sempre bom a gente repassar essas informações aí para o pessoal, principalmente para as mães, né, que é o público-alvo dessa campanha. A gente entrou em contato com a Prefeitura de São José dos Campos e eles disseram que aguardam o Estado repassar essas doses aqui para a cidade. Já o Estado disse que aguarda o Ministério da Saúde, que ainda não tem previsão. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, viu, Bia? A gente sabe que tem mesmo esse prazo de espera. As vacinas foram... A liberação total desse lote produzido pelo Butantan, a liberação total foi divulgada hoje. Então, assim, agora tem esse período mesmo de organização por parte do Ministério da Saúde para poder entender quantas doses serão distribuídas para cada estado e depois os estados fazerem um outro processo que é burocrático de distribuição para cada cidade. Aí cada cidade depois vai distribuir para cada UBS. Enfim,
Enfim, isso pode ser que demore um tempinho, mas é importante vocês saberem que já tem essas vacinas, o Ministério da Saúde já está em posse dessas vacinas, porque o Butantan já liberou todas essas quase 2 bilhões de doses, né? Bia, obrigada, viu? Um beijo para você, agradeço ao doutor também. Boa noite, até mais tarde. Tchau, tchau. Agora a gente vai até Brasília com o repórter Israel Medeiros. Olá, boa noite. Falamos aqui diretamente da Câmara dos Deputados, um salão verde, onde nós conhecemos hoje o relatório do deputado Diego Garcia sobre aquele caso de perda de mandato da deputada Carla Zambelli. Lembrando que a deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália desde julho, foi condenada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, em 2 processos. Em um desses processos, o Supremo Tribunal Federal determinou a perda de mandato da deputada Carla Zambelli. E essa última palavra sobre a perda de mandato é da Câmara dos Deputados. Então, os deputados se reuniram hoje para ouvir o relatório do deputado Diego Garcia, que rejeitou essa possibilidade de perda de mandato. Ele disse que não encontrou provas suficientes de que Carla Zambelli teria ordenado uma invasão ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Lembrando que ela já foi condenada por esse caso aí, por ter se envolvido com o hacker Walter Delgatti Neto, aquele hacker de Araraquara, que confessou inclusive o crime e detalhou aí a participação da deputada. Então, esse relatório ele apresentou hoje, ele disse que não vê condições para a cassação da deputada, mas esse tema ainda vai ser discutido pelos deputados e pode ir ao plenário da Câmara dos Deputados. Então, a partir desse momento, a gente vai conhecer aí o fim ou a continuidade do mandato da Carla Zambelli, mas independentemente desse relatório, a deputada deve perder o mandato mais cedo ou mais tarde, porque estando presa, não tem condições de vir aqui marcar presença e participar das comissões, das sessões aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Então, estando presa lá na Itália ou voltando para o Brasil extraditada, a deputada eventualmente vai acabar perdendo o mandato porque não tem como continuar marcando presença aqui na Câmara dos Deputados. De Brasília, Israel Medeiros. Hoje pela manhã, os servidores da Fusan de Caçapava encerraram a greve que já durava um mês depois da realização de uma assembleia. De acordo com o sindicato, o estado de mobilização permanece no aguardo de uma decisão judicial. A categoria reivindica a volta das refeições que foram suspensas. Haverá uma nova assembleia na próxima segunda-feira, 8 de dezembro, e não está descartada a retomada da greve. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aprovou uma resolução que acaba com a exigência de aulas em autoescolas para a obtenção da CNH. A norma passará a valer depois de publicada no Diário Oficial da União, o que deve acontecer nos próximos dias. O José tem se virado assim, de bicicleta. Mas o deslocamento com a bike é provisório. É que ele está tirando a Carteira Nacional de Habilitação e daqui a pouco já está dirigindo. E virando de bike, a pé, ônibus, qualquer coisa. Nunca foi um sonho na real, tipo assim, mas acho que é parte da vida, tem que ser, tipo, algo obrigatório que você tem que ter. Etapa, né? É uma etapa, é só um degrau a mais. Mas esse processo pelo qual o José está passando vai mudar. Isso porque o Conselho Nacional de Trânsito aprovou uma resolução que acaba com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas. A resolução também atualiza e estabelece novas regras para tirar a CNH, como a diminuição da carga horária mínima para aulas práticas e teóricas e o fim do prazo de validade do processo de obtenção da primeira CNH. Eu realmente fiquei enrolando bastante para tirar a CNH, eu resolvi viajar e fazer ir pra show, essas coisas. Resolvi tirar agora, que eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer, eu acho. Mas sim, não tem problema, tá ligado? Eu acho que vai melhorar para a população em geral. Para este especialista em trânsito, as mudanças podem deixar os futuros motoristas inseguros. A gente não é contra reduzir os custos da habilitação, mas existem outras formas de fazer a redução dos custos. Então, eu costumo falar que vai criar uma lei para deficiente e não inclui deficiente, vai criar uma lei para autoescola e não inclui autoescola. Nada sobre nós sem nós. Então, se perguntasse para o setor, a gente conseguiria explicar as dificuldades que nós temos no processo de habilitação, conseguiríamos reduzir o valor. Para quem enfrenta o trânsito, esta pode ser uma mudança preocupante na segurança viária. Pela experiência que eu tenho, mais de 40 anos de motorista, que às vezes tem pessoas que não é habilitado e tem mais experiência do que o cara que está fazendo, que está dirigindo, mas não tem habilitação, né? Que tem habilitação no caso, né? Seria essa parte aí. Por outro lado, tem quem acha que a nova resolução vai ajudar, e principalmente no bolso. Caro, principalmente agora que eu entrei pouco tempo no serviço,
caríssimo. E eu queria realmente parar de fazer de agora que não é obrigatório mais, né? Esse negócio é muito ruim. A nova resolução só começa a valer quando for publicada no Diário Oficial. Para os especialistas, a novidade precisa priorizar a segurança e também a importância das autoescolas, principalmente porque o Código de Trânsito brasileiro prevê que um instrutor seja uma pessoa especializada. Eu costumo falar que no curso teórico a pessoa aprende a dirigir e na aula prática ela aprende funcionamento mecânico do veículo e memória muscular, porque hoje você pergunta uma pessoa qual que é a diferença da linha seccionária para contínua. Algumas pessoas sabem responder. Aí você pergunta a diferença da branca para amarela no meio da pista. A maioria não sabe. Por que usa uma linha, por que usa duas? Então, no curso teórico, a pessoa de fato aprende a dirigir as normas de circulação e conduta e o instrutor prático vai cobrar isso, né? E ensinando a parte mecânica do veículo. Então, o curso teórico e as aulas práticas são importantes. Qualquer cuidado é pouco no trânsito, né? São vidas. Vidas preciosas, né? Ainda falando sobre trânsito, sabe aquele suporte que alguns motociclistas usam na moto para segurar o celular? Tem regras para o uso. Nem todo mundo segue, mas tem regras. E o não cumprimento dessas regras pode acabar gerando multa. O Flávio trabalha como motoboy há 30 anos. No dia a dia, ele sempre usou o GPS e o celular no suporte. Mas de um tempo pra cá, decidiu não usar mais, por medo de ser multado. Dirigir com cautela e prestar atenção, né? O suporte tá ali, não é para ficar com a cara no suporte, é prestar atenção no trânsito. O suporte é para dar uma auxiliada, né? O suporte é um item essencial para os motoboys durante o trabalho, mas segundo ele, alguns profissionais negligenciam o uso e utilizam o celular enquanto pilotam. São muitas pessoas desprovidas, não sabem mexer e aí vai mexer naquela hora onde acontece a imprudência. Por exemplo, a pessoa está ali no trânsito, ali olhando, mas está focado ali no celular, no painel, mas é a hora que olha para frente, o carro bateu. Não é igual a gente que já tem uma experiência, já sabe o que está fazendo, já está ali no ramo faz um tempo. Para conscientizar os motociclistas, a Polícia Rodoviária Federal realiza fiscalizações constantes sobre o risco de usar o aparelho celular por condutores nas rodovias. Ainda segundo a polícia, no ano passado foram aplicadas mais de 3.200 multas no Brasil para os pilotos que foram flagrados manuseando o celular. Para os motociclistas fica a dúvida, usar ou não o suporte. Os especialistas esclarecem que não há infração quando o celular está no apoio, somente se utilizado com o veículo em movimento. Se ele estiver conduzindo a motocicleta e o condutor mexer no celular, ele está cometendo uma multa de natureza gravíssima em 7 pontos. Agora, se ele falar o fone de ouvido, né? Porque a gente verifica, a gente que anda no dia a dia, no trânsito, a gente verifica que a maioria deles tem sim um suportezinho e também tem um fone de ouvido. Se ele falar o fone de ouvido, também configura uma multa, mas de natureza média, uma infração menor, com 4 pontos na carteira. O fato de só ter o suporte lá não implica em nada desde que ele não mexa. Para o especialista, a proibição do suporte não mudaria os índices de acidentes no trânsito. O ideal mesmo seria que todos os motoristas fossem mais conscientes. Eu acredito que criar uma lei para poder proibir o cidadão, o condutor, de colocar esse celular no suporte, eu acho que não vai coibir. Eu acho que é uma questão mais de educação, né? Campanhas educativas. Eu acho que essa é a linha para poder prevenir e diminuir o sinistro de trânsito, né? A gente sabe que uma das principais causas de acidente de trânsito é o dirigir usando o celular. Todos mostram que poucos segundos manuseando o celular é gravíssimo. A pessoa, é equiparado, para você ter uma ideia, a pessoa dirigir em estado de embriaguez. O celular é algo que faz parte praticamente do nosso corpo, né? Ninguém consegue ficar longe do celular, mas precisa dar uma pausa e entender que o celular ao volante é extremamente perigoso. Essa distração de segundos pode ser fatal. Se a gente começar a se conscientizar sobre isso, provavelmente a gente vai ver diminuir o número de acidentes, que é o mais preocupante. Porque eu acho que a multa tem que ser aplicada sim se alguém descumprir a lei.
a regra de trânsito. Isso está ali, está no código lá, não pode fazer isso, sujeito a multa de tantos pontos na carteira. Se não tem fiscalização, se não tem aplicação de multa, ninguém leva a sério. Tendo a fiscalização, as pessoas já não respeitam, imagina se não tivesse. Então, ok, ter a fiscalização, acho que é válido, tem que ter mesmo, mas a multa acaba sendo assim, algo secundário se a gente for comparar a chance de multa e a chance de provocar um acidente fatal. Então vamos pensar sobre isso, vamos puxar a responsabilidade para a gente, cada um no seu veículo, para que a gente possa proporcionar e protagonizar um trânsito mais seguro. Vocês concordam comigo? Alguém discorda? Fiquem à vontade, tá bom? Participem do TH Mais Notícias. Esse jornal é nosso e eu adoro quando a gente conversa sobre assuntos que todo mundo tem que dar um pitaco para tentar achar uma solução para que a gente possa viver num mundo mais seguro. 99752-4005 é o nosso WhatsApp, estou esperando a sua opinião, tá bom? Aproveita que você vai me escrever falando sobre isso. Quero saber uma outra coisa, posso perguntar? Anota aí, hein? São 2 perguntas. Quero saber se alguém que está me assistindo sentiu o aumento no preço da batata. Hoje saiu a pesquisa do NUPS e a batata foi o item que registrou o maior aumento no preço da cesta básica. No próximo bloco a gente fala sobre isso e se você quiser participar, eu vou adorar ler a sua mensagem. Vou repetir o WhatsApp, 99752-4005. 6h56, eu volto já. TH Mais Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Corrida Caraguá, 21 km Night Run, dia 6 de dezembro, com largada no mirante do Morro do Camaroeiro. Viva essa experiência de corrida noturna na orla de Caraguá. Percursos de 5, 10 e 21 quilômetros. Caminhada e também corrida Kids. Faça já sua inscrição no site caraguá21k.com. Apoio, Prefeitura de Caraguatatuba, Rádio Nova Brasil e TH Mais SBT. Realização, Expertise Sports. Para alegrar o Natal, eles usam a boca e os pés. Para você, pode ser mais simples. Basta usar as mãos. Neste Natal, envie inspiração. Envie os cartões dos pintores com a boca e os pés. Hoje, 9 da noite. Esse homem, ele tem algum plano e é melhor ter muito cuidado. A desconfiança aumenta. Eu aceito a sua ajuda. Ótimo. Mas Sérgio continua um passo à frente. E sua próxima jogada promete surpreender. A nossa responsabilidade social é ajudar. Sendo assim, vamos conceder a vocês um bônus de 15 mil para cada um. Hoje, 9 da noite. Amar. Um carro pegou fogo hoje à tarde e imobilizou o Corpo de Bombeiros em Caraguatatuba. O veículo estava parado em uma rua próximo de residências no bairro Aruan. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o veículo estava completamente consumido pelas chamas. Segundo os bombeiros, o fogo estava bem alto e tinha muita fumaça no local. As chamas foram controladas rapidamente e ninguém ficou ferido. Ainda não se tem informações sobre as causas do incêndio. Depois de 7 meses de queda, a cesta básica voltou a subir. E quem puxou a alta foi a batata. Direto da redação da TH Mais SBT, a Isabela Tostes traz os detalhes dessa pesquisa que foi divulgada hoje pelo NUPS. Essa pesquisa é realizada mensalmente pelo Núcleo de Pesquisas da Unital. Nesse mês, o levantamento apontou um pequeno aumento no preço médio da cesta básica aqui na região. Esse pequeno aumento de 69 centavos veio depois de uma sequência de quedas. De outubro para novembro, os itens que mais subiram foram a batata, a cebola e o mamão formosa. E os que mais apresentaram queda nos preços foram o tomate, a abobrinha e o alho. A pesquisa também apontou que aqui na região, Taubaté é a cidade com a cesta básica mais barata.
e Campos do Jordão a mais cara. A diferença no valor da cesta básica dessas duas cidades gira em torno de R$ 171. Mais cedo nós conversamos com o Edson Trajano, que é pesquisador do NUPES, e ele adiantou que para dezembro a previsão é de aumento, já que acontece um aumento no consumo e também nas exportações para os Estados Unidos. Isabela Toches para TH Mais Notícias. Eu vou dividir com vocês agora uma outra pesquisa, dessa vez referente à exportação. Taubaté bateu recorde de exportações em outubro e isso influenciou diretamente na geração de empregos. É daqui de uma das maiores plantas automotivas do Vale do Paraíba que sai boa parte do resultado que colocou Taubaté entre as cidades que mais exportaram na região em outubro. O município alcançou o melhor mês desde 1997, quando a série passou a ser calculada. Um setor muito forte significa a retomada da credibilidade e da confiança do mundo dos negócios na cidade de Taubaté, e acho que isso é muito importante para a nossa cidade. A cidade de Taubaté tem 6 distritos industriais, tem um parque fabril muito forte, que sempre foi muito relevante, e esses números mostram que a cidade volta ao cenário de importância, de relevância e da retomada da credibilidade na economia. E os dados confirmam o cenário. Só em outubro, Taubaté exportou quase 130 milhões de dólares, o segundo melhor resultado de todo o Vale do Paraíba e sucesso também na geração de emprego. É composto de 4 etapas principais. Tem a parte de estamparia. A estamparia vem a ser o quê? A parte de chapa. Então, toda a parte de confecção de peças. Providenciando essa sequência, se faz as montagens e depois o carro já está sobre rodas e passa nos testes. Prova de rodagem, prova de água, inspeção final. E aí o carro está pronto para entregar para o nosso cliente, seja aqui dentro do Brasil ou seja lá fora. No acumulado anual, as exportações somaram 850 milhões de dólares, já superando todos os anos anteriores desde 2019. E só no mês passado, o setor de material de transportes, puxado pela indústria automotiva, respondeu por 117 milhões de dólares em produtos embarcados. Um desempenho que mostra a força e a diversidade do parque industrial da cidade. São zonas destinadas à instalação e ampliação das indústrias, né? Então são 6 áreas destinadas regulamentadas como distritos industriais. Nós temos o Piracangaba 1 e 2, o Una 1 e 2, o São Gonçalo e também o Parque Aeroporto. Então são zonas definidas como as zonas industriais da cidade. Depois do setor de material de transporte, se destacaram os segmentos de máquinas e aparelhos elétricos, indústrias químicas e metais comuns. Outros setores também contribuíram, como indústrias alimentares, produtos plásticos e instrumentos de precisão. A nossa expectativa, ainda que o município viva uma situação financeira muito complicada, muito delicada neste momento, é de que a iniciativa privada vai ser uma das grandes responsáveis por impulsionar a cidade, por impulsionar realmente a economia do nosso município. A gente tem uma grande expectativa para o ano que vem de que novos empreendimentos e novos investimentos se consolidem realmente no município e que isso gere frutos tanto na ampliação de empregos, de vagas com alta qualificação, quanto também no movimento da economia, girando a roda da economia com a injeção de capital direto, né? Seja no setor de serviços, de construção civil, da indústria ou do comércio. O fim de semana foi de muito calor, né, gente? A semana também começou bem quente, mas hoje o tempo tá virando, você reparou? Até choveu em algumas regiões ao longo do dia. E segundo a Defesa Civil, a chuva deve ficar por mais alguns dias aqui na nossa região. Detalhe importante, pode ser que essa chuva venha forte. A gente tem a previsão de fortes ventos, rajadas de ventos, na verdade, fortes chuvas, aí possibilidade de granizo também em diversas regiões, com destaque ali para a faixa leste do estado. A gente sabe litoral sul, litoral norte, a gente tem sim essa previsão de acumulados mais fortes de chuvas para essas regiões. Sendo que a gente já tem alguns pontos específicos de chuvas em locais isolados do estado, como, por exemplo, São José dos Campos. A gente já tem alguns pontos de chuvas intensas por lá, mas a previsão é válida tanto hoje quanto amanhã para todo o estado de São Paulo. Então, a pessoa que tiver alguma situação de risco, ela pode contratar a Defesa Civil através do número de emergência 199
e o agente da Defesa Civil Municipal vai até o local, vai avaliar a situação e vai orientar. No caso de emergência, o número do Corpo de Bombeiros 193 e, se for o caso, também da Polícia Militar via 190. Agora eu vou te mostrar como é que ficam as temperaturas amanhã nas cidades do Vale, da Serra e também do litoral. A chuva vem e as máximas caem. Em São José dos Campos, os termômetros não devem passar dos 25 graus. 25 também é a máxima esperada para Taubaté. Em Ubatuba, as temperaturas variam entre 15 e 26 graus. E em Campos do Jordão, entre 12 e 21 graus. Eu pedi a opinião de vocês sobre a questão do trânsito, da questão do uso do celular, e já tem mensagem chegando, eu quero ler junto com vocês, tá bom? Primeira participação é do Gessé. Marcela, a respeito dos motoboys, eles não têm como fazer nada. Marcela, eles dependem do aplicativo para fazer as suas entregas, então acho que fica difícil para o motoboy, tem que haver algo para ajudá-los, verdade. Eles dependem das corridas muitas vezes, né? Então eles trabalham com entrega, então eles dependem, é tudo online hoje em dia. Mas a questão não é tirar o celular dos motoboys e nem de ninguém. A questão não é essa, a questão é alertá-los para que, se eles colocarem o celular naquele suporte e eles forem flagrados usando o celular durante o percurso, eles podem ser multados, assim como acontece com os motoristas, que se forem flagrados usando o celular, podem ser multados. Deixar o aparelho ali no suporte da moto, isso não gera multa, segundo explicou o especialista que a gente ouviu na reportagem, tá bom? Tem que ter um flagrante disso, porque se você tiver pilotando uma moto ou dirigindo um carro, seja lá o veículo que for, e estiver atento ao celular, isso pode gerar acidentes. Então é por isso que não pode usar celular, seja na direção de qual veículo for. Gessé, obrigada pela sua participação. Um beijo para você. Francisco, proibido usar celular, mesmo no suporte. Quem trabalha como motorista de aplicativo vai trabalhar como? Isso precisa ser estudado. Parabéns pelo jornal. Obrigada, Francisco. Mas não é bem isso. A questão não é proibir o uso do suporte. O suporte está liberado. O que está proibido é você colocar o celular no seu suporte e continuar usando o celular enquanto você está dirigindo, entendeu? É isso que a gente tentou explicar na matéria para que não haja essa confusão. O suporte não é proibido. O que é proibido é usar o celular ao volante, seja de qual veículo for. Um beijo, Francisco. Obrigada pela sua participação. Marco, boa noite, Marcela. Sempre assisto o TH Mais Notícias. As aulas práticas e teóricas são necessárias, mas tinha que reduzir o valor um pouco. O Marco está comentando sobre essa questão da possibilidade de não ter mais a obrigatoriedade de aulas nas autoescolas. É uma coisa que a gente abordou na matéria também, né? Poderia rever aí várias questões, mas não tirar a obrigatoriedade. É o que muita gente falou durante a reportagem que a gente produziu. Marco, um beijo, obrigada pela sua participação. Mais uma mensagem. Rosana, boa noite, Marcela. Sou a favor de ter aula presencial para tirar a CNH, pois só doendo no bolso é que o povo talvez passe a ter um pouco mais de educação no trânsito. Educação no trânsito precisaria ter sempre, né? O que a gente aprende na autoescola nem sempre a gente vê no trânsito. A gente precisaria colocar isso em prática para que não pesasse no bolso de ninguém com relação à multa e pior, né, Rosana, que a gente não provocasse e nem fosse vítima de nenhum acidente de trânsito. Um beijo, Rosana. Obrigada pela sua participação. Pausa rapidinho para chamar o intervalo comercial. Podem continuar participando, tá bom? No próximo bloco a gente fala sobre solidariedade, sobre Natal. Uma campanha em Caçapava está arrecadando cestas para doar para famílias em situação de vulnerabilidade. 7-8, volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Vale Cap, compre e ajude as Apais. Premiação só para nossa região. Chegou o dezembro especial do Vale Cap, R$800 mil só no quarto sorteio. Dê essa chance para sua sorte. São R$800 mil de uma só vez. Seu presente de Natal pode chegar antes do Papai Noel com R$800 mil e tem mais. No Super Giro, 40 prêmios de R$1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, R$800 mil. Isso mesmo, 800 mil. Vale Cap, ajude a concorrer.
O Natal promete ser mais feliz para cerca de 1.000 famílias de Caçapava. Prefeitura e empresários se uniram para ajudar quem vive em situação de vulnerabilidade com doação de cestas natalinas. Há pouco mais de um mês para o Natal, a Simone se emociona ao lembrar de todos os momentos felizes em família. Para ela, o Natal sempre foi uma data de amor. Aqui, para mim, vai ser sempre aquela recordação boa de todos da família reunidos. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, sobrinhos, era muita gente. A gente se reunia todo Natal, fazia aquela festa e distribuía presentes. Mas só que é uma coisa que cada um foi para um lado, meus pais morreram e foi perdendo essa tradição do Natal. Infelizmente, foi perdendo isso. Neste ano, a Simone e outros moradores do bairro Vila Velha 2 vão receber do projeto Natal Taiada um presente especial. Eu sou uma mãe solo, que cuido do meu filho de 8 anos, tenho a minha filha de 25 anos, tenho 2 netos, então é só a gente. Minha filha, no momento, ela está parada, né, que o contrato dela venceu, então pra gente vai fazer bastante diferença. Esse é o primeiro ano do projeto, que é feito com a ajuda de empresas de Caçapava e deve contemplar 500 famílias e 1.000 crianças de vários bairros da cidade em estado de vulnerabilidade social. A família, ela não pode estar inserida em nenhuma, vamos dizer assim, recebimento do governo, alguma benefício do governo, ela não pode estar inserido nisso. Então foi com esse critério, aquela família bem carente mesmo. Esse supermercado é um dos 20 pontos de coleta que ficam espalhados por Caçapava. Aqui o cliente que saiu do mercado pode conferir os itens, fazer a sua doação e assim ajudar as famílias neste Natal. Desde quando a caixa chegou, a gente vê o pessoal já perguntando do que se trata, se inteirando, e a gente vê que vai ser bastante forte. As pessoas são bem solidárias, né? Uma época muito importante de ajudar, então tenho certeza que vai dar tudo certo, vai ser um sucesso. E as famílias que vão receber, né, essa cesta, com certeza também ficarão mais felizes ainda com esse projeto de ajuda que vai ter aí com o pessoal de Caçapava. Segundo a vice-prefeita da cidade, que idealizou a ação, a meta é continuar com o projeto e ajudar a alegrar ainda mais o Natal nos próximos anos. A cesta é uma cesta de Natal, mas com itens simples, o básico do dia a dia. O que vem a gente quer fazer o dobro, e isso quem sabe o triplo, para fazer essa diferença, porque olha, o cadastro assim, tem gente pedindo, posso me incluir? Mas, por enquanto, a gente segurou o pé. Quem sabe, Deus abençoa, que venha mais parceiros que possam estar nos ajudando e a gente possa continuar, voltar a fazer esse cadastro com as famílias que necessitam. O assunto agora é Copa do Mundo. Na sexta-feira, o Brasil vai conhecer seus adversários na fase de grupos da maior competição de seleção do planeta. E vai ter transmissão da TH+ SBT. Dia 5 de dezembro, 1h30 da tarde. 48 seleções, 12 grupos e só uma pergunta: quais serão os nossos adversários? Thiago Leifert mostra tudo que vai rolar no sorteio dos grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 ao vivo, com comentários de Alexandre Pato, direto dos Estados Unidos. Dia 5 de dezembro, 1h30 da tarde. A Copa que o Brasil quer ver é aqui no SBT. Estaremos todos ligados, com certeza. Assim como eu também fico ligada nas mensagens que vocês mandam ao longo do jornal. Eu tento ficar de olho tanto no WhatsApp quanto no meu Instagram, porque vocês vão conversando comigo pelos 2 canais, né? Nem sempre eu consigo responder todo mundo, mas eu vou tentando. Deixa eu ver quem está mandando mensagem no nosso WhatsApp. Patrícia, Marcela, sua linda, ótima noite para vocês. Estou sempre ligada no jornal. Beijos, muito obrigada, Patrícia. A gente fica muito feliz com a sua companhia diária aqui no TH+ Notícias. E obrigada pela preferência. Um beijo para você. Boa noite. Simone, boa noite, Marcela, tudo bem? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Estamos ligados todos os dias. Você já faz parte da nossa família. Amamos você, Marcela. Ô, Simone, muito obrigada. Fico muito feliz com isso. Vocês me enchem de carinho há tanto tempo que eu não sei nem como agradecer.
a confiança, o respeito, o carinho, a escolha de vocês de me acompanharem onde quer que eu passe. Nossa, eu fico muito feliz, Simone. De verdade, muito obrigada. Um beijo. E amanhã te espero aqui, combinado? Ao vivo às 6h30 da tarde. Falei para Simone, com a Simone, porque ela me mandou mensagem, mas essa mensagem vale para você também, que também me fez companhia ao longo desse jornal. Amanhã a gente se vê mais uma vez, combinado? É claro que eu espero a sua companhia. Enquanto amanhã não chega, eu não quero ficar sem você. Então me faz companhia nas redes sociais, @mesquita.marcela é o meu Instagram. Não consegui ver muito o Instagram hoje durante o jornal, mas agora, terminando, vou dar uma respirada e vou tentar responder as mensagens que chegarem aqui no meu Instagram, @mesquita.marcela. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se vê amanhã. Boa noite, tchau.